Você já observou que ninguém cresce embaixo da sombra? Observe embaixo de uma árvore. À medida que essa árvore vai crescendo, se tiver uma grama ali embaixo dela, com o tempo, à medida que essa árvore for formando sombra, o que acontece com a grama? Ela vai morrendo, até que chega um ponto que, se você observar embaixo de uma árvore adulta, praticamente não existe grama, ou se existe, ela está muito ralinha, né? Eu me lembro que em 2018 eu tive esse insight. Aqui em casa a gente deixou uma pequena horta no fundo do quintal. E ali tinha algumas hortaliças, eu me lembro que tinha um pé de hortelã bem bonito, bem verdinho. E nasceu um pé de maracujá dentro da horta. E a gente resolveu deixar esse pé de maracujá crescer. À medida que esse maracujá foi enramando e formando sombra, aos pouquinhos as plantinhas que estavam ali embaixo, elas foram morrendo. O próprio pé de hortelã, que estava lindo, verdinho, depois de um tempo não existia mais nada ali embaixo. E o maracujá foi ficando cada vez mais bonito. E eu pensei naquele momento, falei, nossa, como a gente é parecido com as plantas, né? São raras as plantas que foram criadas, né, por Deus para crescer, para ter vida nos ambientes sombrios. A maioria das plantas precisa do sol, né? E aí eu fiquei pensando, não só do sol, mas para a gente se desenvolver, se a gente quer evoluir enquanto pessoa, né, quem busca evolução pessoal, a gente precisa o quê? A gente precisa sair da sombra e água fresca. O que é essa sombra e água fresca? Então a gente gosta de ficar na zona de conforto, né, aquela imagem de uma pessoa deitada na rede, embaixo de 2 pés de coqueiro, tomando água de coco. Não é gostoso pensar nisso? Claro, a gente precisa de descanso, mas o nome já diz, descanso. Não é o habitual, não é o que a gente faz na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo, a gente precisa fazer como as plantas, a gente precisa estar exposto, botar a cara no sol, a gente precisa enfrentar, seja o sol quente do verão, aquele sol quente do meio-dia que chega a murchar as plantinhas. A gente precisa passar pelos invernos, né, onde as folhas caem ali no outono, depois vem o inverno, quase nada se produz, se reproduz, né? O que são esses invernos? São as perdas, né? O que é o sol quente? É a nossa exposição, é botar a cara no sol. E aí tem as épocas de primavera, onde tudo floresce, né? O verão, o calorzinho. Então é isso, é para quem busca evolução pessoal, evolução na carreira. Se a gente quiser ficar na zona de conforto, na sombra e água fresca, a gente não vai conseguir, a gente não vai muito longe, né? Então a gente precisa se expor às tempestades da vida, aos invernos, às chuvas de granizo, assim como as plantas, elas sobrevivem a tudo isso. Elas precisam desses ambientes adversos para criar força, se desenvolver e para produzir seus frutos. Nós não somos diferentes, né? Então eu quis compartilhar esse insight com você para a gente pensar mesmo o quanto às vezes a gente busca o conforto, a sombra e a água fresca, mas se a gente quer se superar, evoluir, se desenvolver enquanto ser humano, a gente vai precisar, tá? Não só eu falei da carreira, né? Então, para a gente se desenvolver na carreira, o quanto que a gente precisa passar, né? Quantas dificuldades, quantas adversidades. E na nossa vida emocional, na nossa vida pessoal, também não é diferente. Se a gente quer superar as nossas dores, nossos traumas, nossos medos, a gente também vai precisar sair do nosso esconderijo, do nosso lugar seguro, e a gente vai precisar buscar recursos, trabalhar isso dentro da gente de alguma forma, senão a gente vai ficar ali cada vez mais murchinho e perdendo vida, né? Assim como uma plantinha embaixo de uma sombra, tá? Então, eu gostaria, assim, que se esse vídeo fez sentido para você, se você teve algum insight a partir dessas palavras, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo para mim saber, tá bom? Até o próximo vídeo.